Olá, Antônio Palocci, segundo o Globo, disse que um dos principais interesses dos bancos era saber previamente se haveria alterações nas taxas de juros do Banco Central para que pudessem lucrar no mercado. Ele relatou que cabia a ele próprio e ao seu sucessor no Ministério da Fazenda, Guido Mantega, obter as informações privilegiadas junto ao Banco Central para repassar aos bancos. Segundo Palocci, o escritório do Ministério da Fazenda na Avenida Paulista, em São Paulo, funcionava, na era petista, como uma central de repasse de informações a empresários. Em troca, as companhias se comprometiam a doar recursos ao PT. Pelo menos 5 bancos são citados na colaboração premiada firmada entre o ex-ministro petista e a Polícia Federal na Operação Lava Jato. O jornal O Globo teve acesso a termos da delação e, segundo a reportagem publicada nesta sexta-feira 19, os bancos pagaram propina disfarçada de doação eleitoral para campanhas do PT em troca de informações privilegiadas e defesa dos interesses da instituição e de seus acionistas. O interesse do Bradesco, segundo a delação de Palocci, era ter informações privilegiadas junto ao Banco Central, além de contar com o apoio do governo federal em decisões estratégicas da Vale. O banco era um dos principais acionistas da mineradora. O outro parceiro do PT foi o Banco Safra. Segundo Palocci, uma operação de socorro do BNDES ao Banco Safra teria sido arquitetada a pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para beneficiar o banco. Segundo o relato do jornal O Globo, o BNDES fez uma injeção de 2,4 bilhões de reais na Aracruz Celulose para que ela fosse vendida ao Grupo Votorantim. O Grupo Safra tinha uma participação na Aracruz e, com a ajuda do BNDES, o grupo conseguiu vender sua participação por 2,7 bilhões de reais, mesmo com a empresa sofrendo prejuízo. Palocci afirma que o então presidente do BNDES, Luciano Coutinho, se envolveu diretamente na transação a pedido de Lula. Em contrapartida, segundo Palocci, os grupos Safra e Votorantim fizeram repasses ao PT nas campanhas de 2010 e 2014. Em 2010, foram repassados pelas empresas cerca de 3,7 milhões de reais ao PT e ao comitê de campanha da ex-presidente Dilma Rousseff. Na eleição seguinte, foram mais de 3 milhões. O outro banco, apadrinhado pelo PT, foi o BTG Pactual. O BTG também recebeu informações privilegiadas do Banco Central. Segundo a delação de Palocci, o ex-ministro repassava pessoalmente as informações à instituição financeira. Seu sucessor no Ministério da Fazenda, Guido Mantega, teria assumido a função depois que Palocci deixou o cargo. Em 2010, segundo Palocci, o banco teria doado 2 milhões de reais à campanha de Dilma, em troca da atuação da base governista no Congresso Nacional, na defesa dos seus interesses. Em 2014, foram 9,5 milhões de reais pelo recebimento das informações do Banco Central. O outro banco privilegiado pelo governo Lula foi o Itaú Unibanco. O ex-ministro afirma em sua delação que o Itaú Unibanco teria repassado 4 milhões de reais à campanha de Dilma Rousseff em 2010. O repasse seria uma recompensa pela atuação do governo Lula em favor da fusão das duas empresas. Palocci narra que a gestão petista teria atuado junto ao Banco Central e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. Palocci ainda afirmou que em 2008 se envolveu pessoalmente nesse caso, enquanto era deputado federal. Ele era relator de um projeto que tirava do Banco Central o poder de dar aval a esse tipo de negócio e nunca apresentou o relatório, de propósito. O banco também tinha interesse, segundo delação, de saber previamente se havia alterações das taxas de juros pelo Banco Central, para que pudesse lucrar no mercado. Segundo o ministro,
Essas informações eram repassadas por ele e depois pelo seu sucessor no Ministério da Fazenda, Guido Mantega. Ainda temos o Banco do Brasil. No caso do Banco do Brasil, Palocci cita em sua delação supostas irregularidades na liberação de crédito para o grupo Parmalat em 2008. O ex-ministro conta que recebeu uma propina de R$100 mil da Parmalat em troca da liberação dos aportes do Banco do Brasil. O Banco do Brasil negou as irregularidades e afirmou que as concessões de crédito são feitas de forma técnica e são decididas por um colegiado. Se esse colegiado for petista, dá na mesma. Segundo o Globo, Palocci entregou provas para corroborar os relatos de sua delação. O ex-ministro também deu as indicações aos investigadores de quais doações oficiais de campanha estavam associadas a contrapartidas por parte do Partido dos Trabalhadores. Não é à toa que os bancos bateram recordes de faturamento na famigerada era petista.